Hoje no bate-papo com Peroba, no podcast com Peroba, João Batista, né? Pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém. É um prazer receber você aqui, João. Igualmente. Seja bem-vindo, querido. Satisfação. Eu e o João Batista estivemos juntos no curso de teologia, nos conhecemos de lá para cá e a distância da vida nos deixou um pouco mais assim, sem nos ver. Mas hoje nos encontramos aqui para conversarmos um pouquinho mais. Como você está, João? Fala um pouquinho. Cara, tô bem. Família, né? Agora um filho, igual a gente estava conversando. Quando era no seminário eu era solteiro ainda, não estava nem namorando, acho, quando a gente estudava. Mas agora com família, com filho, pastoreando, se deu mais juízo. Foi mesmo? A vida está caminhando, com a graça de Jesus, está caminhando bem. Mas me diga um pouquinho, João, sobre essa forma agora de pastorear. Como está essa visão sua de ministério? Rapaz, a gente conversava muito sobre isso no seminário. Eu sempre, desde a minha conversão, eu fui chamado para ser missionário por Jesus. Eu tinha 1 ano e pouco de conversão, mas eu sempre tive muito medo assim, da questão pastoral, muito receio, nunca quis ser pastor, a verdade é essa. Então eu gostava assim, dessa ideologia do missionário mochileiro. Então fui abrir igreja no Vale do Jequitinhonha, só que assim, mesmo que, falar indiretamente, mas diretamente, já pastoreava, desde 2 anos de convertido, abri igreja, discipulava pessoas para batismo, pregava, então já pastoreava, mas sempre nesse modelo informal, né, assim, de missionário mesmo, ficava um pouco aqui, um pouco ali. Aí, na igreja lá, eu estava tranquilo, assim, como membro, atuava muito na área social, era líder já da área social, que é uma área que eu sempre gostei, de evangelismo e área social, mas eu fui pastor, assim, nosso amigo também, Bill era o pastor na época, né? Bill Wallace Ricardo. Bill é um cara excêntrico, né? E Bill, ele deixou o pastoreio na assembleia, no alto, falou, gente, não vou continuar com vocês, né? Orei a Deus, senti que não é o momento e tal, não sei o quê. E aí a galera ficou aquele gelo e tal. Aí na assembleia alguém já falou, eu indico o João Batista para ser o nosso pastor aqui. Eu fiquei assim olhando, quem me indicou aí? E aí aquele momento de silêncio, né? Batistão, a assembleia, né? Aí todo mundo na expectativa, me escolhi para minha esposa, aí ela olhou para mim, aí ficou. E a gente realmente não esperava, queria ficar tranquilo. Só que naquele ambiente ali, eu entendi o quê? Se eu declino ali naquele momento, ia trazer um baque para a igreja, assim, sinceramente falando, papai, eu vou aceitar primeiro e vou orar depois. Porque, pelo menos para resolver isso agora, no momento aqui. Falei, não, beleza, aí votou, assim, o milagre de Deus foi unânime, a votação, ninguém se posicionou contra, então, a partir dali eu peguei meio que no susto. Aí eu tive tempo para orar, em 3 meses, se eu não quisesse ficar, depois eu conversei com o Bill, ele poderia voltar. Mas eu fui na casa dele, a gente orou, conversou e tal. Aí eu percebi assim que era um direcionamento de Deus, porque até antes eu falei com o Bill, nem sabia que ele queria sair nada, a gente sempre orou junto, conversava muito. Falei, Bill, eu sinto que Deus está me pedindo assim, como que um pouco mais de compromisso, que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para me dedicar mais a algo, mas eu não tenho a mínima noção do que é. E orando, aí quando tudo isso aconteceu, aí que a ficha caiu, eu falei, não, então é de Deus. Aí eu fiquei o primeiro ano, assim meio que pegando as manhas ali, como eu falei, eu era muito acostumado a ir pregar, desenvolver projetos, trabalhos e tal, mas como missionário, mas como pastor foi o primeiro ano. Eu gostei, segundo ano, e lá eu tenho o costume, não sei se é um bom costume ou um mau costume, que eu coloco sempre o meu pastoreio à disposição no fim do ano. Né? Aí na votação eu falo, gente, eu saio, passo a palavra para o segundo, a igreja é livre, se vocês quiserem sentir de Deus, está na hora de chamar um outro pastor para continuar com vocês e tal. Eu tive com uns pastores amigos meus no aniversário da igreja agora, que você falando, não faça isso não, pastor, isso é um perigo e tal, mas não, eu gosto de viver perigosamente. Como sempre. Aí nesses anos que eu tô, no caso, né, agora já vai pro 3º ano, né? Não sei se eu vou continuar com essa conduta de ficar colocando meu cargo às vezes, porque até a igreja pode se sentir
coagida no sentido de eu não querer continuar, talvez. Então, o Senhor confirmar no meu coração, não sei como que vai ser. Mas enfim, de tudo isso, cara, para mim tem sido muito prazeroso, muito edificante, assim, ver muitas pessoas se convertendo nesses 2 anos, vida sendo mudada, porque a nossa igreja é de periferia, né? Então, tipo, a minha lida é com drogado, é com o cara me ligando 2 horas da madrugada querendo se matar, é com ir buscar cara em boca de fumo, é ir com o cara pagar dívida em boca de fumo, pra ver que é realmente aquilo, tipo assim, pastor, eu tô precisando de tanto, se eu levantar os caras vão me matar. Eu falo, não, então vamos lá, então eu vou com você na boca pra pagar, mas isso é boca mesmo, o que você tá mentindo? Então é adrenalina, que o trabalho é sinistro, mas Senhor da graça, né? Se ele chamou, ele vai. As coisas vão acontecendo, tá bacana. Fala o endereço aí de onde fica, qual bairro. Fica no bairro Nova Esperança, o nome da rua é Santo Hilário, qual o nome, né? Santo Hilário. Santo Hilário, número 14, próximo à pracinha ali do Nova Esperança. Show de bola. Mas em tudo isso, João, que você viveu, essa sua experiência aí, eu acredito assim que é notável, né? Mas essa questão da teologia social, da igreja acolhedora, dessa igreja que não tem uma visão de exclusão ou de ser elitista, como você agora colocou essa visão teológica, como você falou? Cara, tipo assim, eu louvo a Deus porque Bill era o pastor anterior, a gente pensava muito parecido. Inclusive a gente tem um projeto social que nós começamos, o Projeto Casa, está andando muito bem. Eu saí da presidência do Projeto Casa por ter assumido o pastoreio. A mãe de Bill, que é a presidente agora, eu sou vice-presidente do Projeto Casa. Então o Projeto Casa não é da igreja, porque desde o início a nossa intenção era essa, deixar assim, sem ser de uma igreja específica, para facilitar a participação de todas as igrejas. Então, a gente consegue abraçar assim, a maior parte das igrejas do bairro, da sociedade, servir a sociedade assim, com um curso de inglês, violão, esportes, vôlei, futebol. Vai começar o jiu-jitsu, o Silan vai dar jiu-jitsu lá pra gente. Então, uma série de coisas assim na área social, e a igreja apoia financeiramente, com pessoa, com estrutura, toda a formatura é no nosso templo lá. Então, quando eu fui indicado para ser pastor, eles já sabiam que essa era a minha visão, assim, eu falo com os irmãos sempre, a entrada da igreja aqui não é para mexer exclusivamente na nossa estrutura física. Entre consertar alguma coisa quebrada no templo e ajudar uma família, eu ajudo a família, eu sempre me posicionei dessa forma. E os irmãos já pensavam assim, né? Grande parte, outros que não pensavam, foram aprendendo a valorizar mais as pessoas do que a estrutura em si. Então, para mim, facilitou o fato de Bill ter sido pastor primeiro. E a gente sabe, assim, não pode ser menino ou hipócrita dizer, não, na igreja não é assim em um todo. Normalmente, as igrejas valorizam mais a estrutura, o que tem para fazer, o que tem para montar e tal, em detrimento, às vezes, de um necessitado, de um faminto, de um órfão, de uma viúva. E na realidade do nosso bairro, que é periferia, isso tem demais. Então é muita gente que passa necessidade, muita gente sofrida, muita gente necessitada em vários aspectos. Então não é só ir lá e dar a comida. Na verdade, você dá uma cesta, é uma forma de você dizer assim, a gente está aqui. Tem gente, tem pessoas de Deus aqui que está disposto a orar por você, a lutar por você e te ajudar, não só com palavras, mas com atitudes. E mesmo a gente sendo uma igreja pequena, agora no mês da juventude, a gente arrecadou mais de 3 toneladas de alimento. Muito alimento, assim, lotou, tipo, a igreja, e a galera se mobilizou toda para montar a cesta. A gente terminou de doar essas cestas agora, no mês de dezembro, agora no começo. Então, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 5 meses a gente conseguiu arrecadar na igreja. Todo mês, no primeiro domingo, a gente chama de culto ágape, né, culto do amor. Nós levamos cestas básicas, cada irmão doa uma cesta, se não puder doar uma cesta, doa alguns quilos de alimento, e a gente junta tudo, pega um dinheiro da igreja, coloca, faz cestas e vai visitando essas famílias e pregando a palavra e abençoando, né? Na verdade, não só com cesta, como eu falei, a política da igreja é tentar ajudar
conforme a necessidade. Tá passando, precisa de um remédio, a gente tenta comprar. Precisa de conseguir uma consulta, a gente tenta marcar. Não, é fome mesmo, acabou a comida, o cara tá desempregado, sofreu um acidente, não sei o quê. Cesta básica para essa família durante 3 meses, depois a gente volta e vê qual que é a real situação ali, né, se ainda precisa e tudo mais. Mas, assim, eu consegui implantar essa visão porque a igreja já caminhava um pouco nessa direção e eu já congregava na igreja sem ser pastor, que eu acho que é muito positivo. Se era uma igreja boa para mim congregar, também será uma igreja boa para eu pastorear. Então não fui para a igreja para ser pastor. Eu era um membro, ajudava na comunidade como membro. E aí a igreja mesmo me escolheu ali como pastor, então isso acho que facilitou muito. É isso que eu fico imaginando, que nós viemos de um pensamento muito uniforme, né? Todo mundo sentado, alinhado, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo bonitinho. Mas quando a gente vê essa estrutura se formando dentro de uma visão que é acolhedora do indivíduo, formando esse sujeito para que ele possa se sentir acolhido, amado, eu creio que é um papel real da igreja, né? É aí que de fato eu acho que é a igreja. Porque como a gente está numa série de mensagens, o que é ser igreja de Jesus? Hoje é confuso, cara. Se dá uma volta no bairro, aqui não sei se tem tanto, mas no Nova Esperança, sei lá, né, tem umas 500 igrejas, muita igreja, cara. E pensando assim, pai, será que tem tanta igreja e as coisas não mudam? É a pergunta que eu faço, será que realmente é igreja? Porque hoje, se tiver um ambiente aqui desse tamanho aqui, né? Você vai lá, põe uma placa na frente, Igreja do Moisés dos Últimos Dias. O cara não estudou nada, você não sabe de onde o cara veio, para onde vai, e começa a falar o que ele quer, sem base bíblica nenhuma, e às vezes até dá certo, cresce, porque tá falando que o povo quer ouvir, sei lá. Mas aí você fica, mas é igreja de fato? Isso é igreja? Abrir um lugar, pôr uma placa, isso é igreja? O que faz da gente igreja? Eu tenho tentado trabalhar assim, né? Nessa linha, por quê? Pode ter um lugar que tem tudo, tem as cadeiras, tem o ministério de louvor, tem um pastor pregando, tem a placa do lado de fora, recolhe e diz minha oferta. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus, é só um sistema ali que, na verdade, às vezes é inimigo de Cristo. Se o próprio Cristo entrasse ali, eles matariam ele, tipo assim, ele lixar, ele ia destoar, como você falou, do ambiente, ele estava brincando, né, questão de eu ser João Batista. Pensa o João Batista nessas igrejas modernas nossas aí, o cara vinha... Porque é lógico que ele não ia se vestir de pele e tal, com megafonete, mas talvez seria um cara loucão, vestido de qualquer jeito, de qualquer forma ali, com a sandália velha, descabelado, doidão, mas cheio do Espírito Santo. Mas é difícil aceitar um cara desse, porque ele destoa da paisagem da igreja, né? Dá o domingo à noite, todo mundo cheirosinho, terno e gravata, alinhadinho e tal, tem um momento de cada coisa. Aí chega o João Batista, passa a palavra pro missionário João Batista, raça de víboras. Porque aí eu acho que assim, aí dá pra gente pensar, acho que para nós, né, que pastoreamos, que somos cristãos e queremos seguir a Jesus, às vezes eu paro pensando, será que a gente é igreja mesmo? Será que a gente é igreja de Jesus, é igreja do Senhor? A gente conhece o que Jesus falou, está tentando pôr em prática, ou a gente só repete um sistema que vem acontecendo, vi fulano fazer, hoje em dia está assim, né? O que dá certo para a igreja crescer? Aí você mete um monte de mecanismo de luz e som e cores e temáticas e tal, mas às vezes o cara não parou nem para pensar, né? Nada contra qualquer tipo de estética, assim, mas o cara às vezes não parou nem para pensar o que é aquilo. Ele quer que o lugar encha e bombe, tipo assim, eu quero ser a igreja do momento, eu quero bombar, mas o que é igreja de fato ali? Dentro de tudo aquilo ali, né? O que é igreja? Eu acho que essa é a pergunta assim, a se fazer. O que é a igreja de Jesus Cristo hoje? Alienação. Nós podemos pensar assim, o crente foi muito tempo alienado ou americanizado, né? Vamos dizer assim, né? Os americanos vieram cá, colocaram a cultura deles, colocaram maneiras de que eles faziam lá nos Estados Unidos e eu acho que impuseram para que a gente fizesse o culto da mesma forma. O que você acha? Eu acho que é isso mesmo. Os caras vêm com uma cultura diferente, uma roupa diferente, né? A gente estava falando do terno e gravata, das músicas também, a musicalidade.
acaba perdendo a identidade brasileira, às vezes, eu acho, como eu falei. O Brasil é um país quente, cara, é um país tropical, molecada, o jeito da gente andar é de bermuda, chinelo e camisa. Então, nossa, eu falando sério, assim, eu fico triste quando eu vejo irmãos mais velhos que não conseguem acompanhar pelo menos isso, assim, meu, o moleque tá lá de bermuda, e isso vira um problema, foi tocar de bermuda, a gente ainda lida com isso, sabe? Deveria estar evoluído já a mentalidade, observar mais a mudança de vida do que a aparência. Se olhar assim, não, mas tá dando resultado, a vida tá mudando, o cara tá ficando mais amoroso, mais perdoador, tá se livrando do pecado, porque a religião, essa alienação, a palavra que você usou, tem esse poder de quê? De mudar completamente a sua aparência e te manter com o coração do mesmo jeito. É porque você ser um crente, vamos supor, o que é um crente na visão geral? O cara é crente. Usa uma calça comprida, não anda, sei lá, de regata, não bebe, não fuma, não ouve música mundana, é crente. Assim, é ríspido. É um cara que não ri muito pra ninguém, só conversa ali com a galera ali, com a facção dele ali. É crente. O crente aparente é esse, é o cara que anda sempre de calça, cumprimenta os outros mal, assim, com tal, aquele jeitão todo, aí fica essa... Se você não for igual a esse padrão colocado, você é rebelde, você tá errado, você tá não sei o que e tal, assim, é um suicídio intelectual mesmo. O cara não se coloca para pensar nas coisas mínimas, como a gente estava conversando que foi, gente, o pessoal magoou porque subiu para tocar de bermuda. Qual o problema da bermuda? Quem que fez a bermuda? Existe uma roupa, qual que é a confecção gospel? Qual que é a confecção celestial, a moda evangélica? Quem está ditando isso? O cara subiu de bermuda, não pode ver a canela do cara que é escândalo, não, é porque na frente de um juiz você tem que aparecer de tal jeito, mas que tem a ver juiz lá processando sei o que com a casa de Deus ou com você adorar o Senhor, tipo assim, pensar, tá bom, vamos ser bíblico, não é todo mundo de veste. O único jeito de ser bíblico, levar a Bíblia ao pé da letra, é andar todo mundo de veste. Ou então anda igual o João Batista, né? Como faz a roupa de pele de camelo lá, anda, mas se for pensar, nada que a gente usa é bíblico. Né? Essas câmeras não são bíblicas lá. Então disse Jesus, haverá uma luz elétrica. Não, ele está usando porque é bom. Disse Jesus, haverá cadeiras. Não é o modelo que a gente faz, é um modelo que fica mais agradável para nós, o púlpito, as cadeiras, o som. Mas se a gente for procurar base bíblica, qual que é a base? Não tem base bíblica nem para ter templo, cara. Não tem nenhum lugar. Jesus falou que ele ia derrubar o templo, né? E se vocês derrubam o templo, eu construo em 3 dias. Aí tem até os mais radicais que falam que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, né? Eu fico os caras que gostam de debater isso. Não, porque eu não vou à igreja porque o templo é feito por mão de homem. Eu falei, mas sua casa quem fez? Você mora num lugar feito por ET? Alienígena? Não é questão, não é se você tá num lugar feito por mão de homem ou feito... Só o homem que faz casa, até onde eu sei, não tem como. Nunca vi cabrito construir casa, mas a questão é se você se reúne em nome de Jesus e tudo mais. Só que é difícil, cara, vencer essa alienação é difícil. É porque, na verdade, muitos daqueles que discipularam, João, eles discipularam as pessoas como imitadores dele, como ele achava, como ele pensava, não como Jesus nos mostrou. A maior parte da igreja hoje, ela diz ter um amor. Mas que amor é esse que exclui? Que amor é esse que rejeita? Que amor é esse que machuca? Então, o que é de fato, eu digo denominação, porque quando eu penso em religião, ela vai um pouco mais além, né? Que é o seu relacionamento com o divino, o seu relacionamento com Deus. Isso aí é entre você e Deus. Agora, quando nós reunimos em pessoas que tem um líder lá, que em vez de ser um seguidor de Jesus, ele quer fazer os outros seguidores dele. Mas é exatamente isso, Tipo assim, ser de meus imitadores como eu imito o que veio antes de mim. Mas perdeu a referência, eu acho, de
de Jesus, assim, se a gente for levar Jesus a sério, a gente tem que ficar ignorando passagens bíblicas, né? Como de Mateus 11. Fala, cara, Jesus falando com os fariseus, né? Veio João Batista que não comia e nem bebia, vocês falam, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, vocês falam, eis aí um glutão e um beberrão de vinho. Vocês querem o quê? Se o cara é extremista, não se mistura com ninguém, vocês falam, tem demônio. Se o cara é tranquilo, senta aqui, toma um vinho com a galera, come e bebe, ele é glutão e beberrão. Que até isso, papel. Não, mas eles falaram que eles eram beberrão, mas o vinho não tinha álcool, era suco de uva. Você é beberrão de suco de uva? Você é acusado de beberrão de suco de uva? É brincadeira, tipo assim, você tem que ficar... parece que tá lidando com criança, poxa, às vezes. E a questão não é essa. Qual que era a questão do fariseu? O alienamento, como você falou. Eles queriam formar fariseus. Eles não queriam um cara igual Jesus, eles não queriam um cara igual João. Eles queriam um fariseu. Isso mata a personalidade da pessoa, porque o cara se converte, né? Tava falando seu cabelo e tal, você tinha colocado no terno. Aí o cara se converte, o cara tem que rapar a cabeça se ele tem essas paradas. Por quê? Você tem que tirar a barba, porque você tem que ser igual a todo mundo. Você não pode ter personalidade na igreja, entendeu? Você tem, eu gostava de me vestir de tal jeito. É evidente, a gente não tá falando aqui de roupa indecente, de pecado, de promiscuidade, de lascívia. A gente tá falando de estilo. Então, assim, o cara não pode ter estilo. Meu, eu sempre falei isso, eu abomino igreja que tem identidade nesse, assim, aqui é igreja de pagodeiro. Aí só pode o cara que é pagodeiro, o cara com estilão lá, bermudinha, camisa de botão, pandeirinho na mão e tal. Se aparecer um roqueiro, eles excluem, né? Aqui é a igreja de funkeiro. A igreja você tem que acolher quem vier. A igreja é lugar do pobre, do rico, do preto, do branco, do cara que gosta de rock, do cara que gosta de reggae, do cara que gosta de pagode, do cara que gosta de cantor cristão. Então lá na igreja é muito engraçado, porque talvez vai até assistir aí o irmão Aldair. E Aldair ele é meio pentecão, assim, ele sempre vai alinhado, ele é um dos nossos diáconos lá. Então ele sempre vai de calça, às vezes uma camisa social, um cara que anda alinhado. Aí vai outro, um exemplo, Evaldo, né? Evaldo vai de regata, de bermudão e chinelo. E os dois oram juntos, servem a Deus juntos, fazem a obra juntos. Mas o Evaldo não fica julgando o Aldair, fala assim, Aldair, tira essa calça aí, moço, para de bobeira, para de religiosidade, sei o quê. E o Aldair não fica julgando o Evaldo, assim, Evaldo, e essa regata aí, cara, quando você vai se converter? O bicho comeu a perna na sua calça, essa bermuda aí. Ninguém não, cara, deixa o cara ser ele, e ele conhecendo Jesus, e Jesus mudando ele, porque a gente imitar a Cristo não mata a nossa personalidade, não mata quem a gente é. Então isso é muito perigoso, essa máquina de moer gente, que joga o cara lá dentro e quer que ele saia do outro lado alinhado com todo mundo andando igual. Isso não existe, pô, isso aí deixa o cara, às vezes é mais depressivo, mais chato. É triste quando você conheceu o cara, ele não era cristão, era um cara gente boa. Aí o cara se converte, né, em uma pseudo-igreja, eu diria. E aí o cara fica um cara ruim, pô, um cara chato, estraga a festa dos outros. A família tá lá reunida, ele chega tudo em pecado, vai pro inferno, não sei o quê. Cala a boca, cara. Ele estraga, ele literalmente estraga prazer, ele não deixa ninguém ser mais feliz, assim. E o caminho da conversão que eu acho possível é, se a gente encontrando Jesus, você conseguir fazer com que a pessoa se sinta amada com o amor que Jesus chamou, com o amor que Deus chamou, porque Deus, ele ama o pecador, independente de quem seja. Se a gente entender isso, e que quem é mais interessado na salvação das pessoas é Deus, fica mais fácil, eu acho, da gente lidar com essas coisas. E fica porque essa forma da gente impor para as pessoas que elas se alinhem à nossa vontade é uma forma opressora, né? E Jesus Cristo não oprime ninguém, ele fala, se tu queres. E assim, quem convence o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu posso até botar um traje novo no homem, mas se o homem for o mesmo homem velho que estiver dentro do traje, não vale de nada, né? Exatamente, é maquiagem para defunto. É que o cara tá morto e você quer mudar a aparência dele. O evangelho é chamado para nascer de novo, é muito mais profundo. Porque às vezes o que a gente está falando aqui, a pessoa pode entender que a gente está levando para o lado mais raso da coisa. Não, deixa, venha como está e fica como está. Não, é pelo contrário.
A questão do evangelho é muito mais profunda. Está dizendo que você está morto em seus delitos e pecados. Você tem que nascer de novo. É uma coisa da alma, do coração, é novo nascimento. E a partir daí sendo guiado pelo Espírito Santo. E não aceitar conversa de homem, de muda seu cabelo, tira o brinco, muda a barba, bota tal roupa. Isso é conversa fiada, moço. Então, João, tem certos grupos que eles são alienador, né? Todo mundo tem que pensar igualzinho eles, todo mundo tem que fazer o que eles estão mandando, se não fizer, é herege, né, João? É, pior que é, né, cara? E é uma briga tão feia que não sabe quem vai pro céu, né? Porque com tanta denominação. Rapaz, se for pro mesmo céu, vai dar uma briga lascada, cara, assim, porque os caras têm exatamente essa ideia, né? Se não for como eu, se não pensar como eu, se não tiver a minha teologia, vai pro inferno, o cara tá condenado. E a gente parece que com isso quer manipular o Espírito Santo, porque a diferença, eu acho assim, crucial do cristianismo para outras religiões é que o nosso Deus está vivo, a gente não tem nem imagem de nada, a gente crê no Deus vivo, no Espírito Santo que fala. Agora, quando eu tomo o lugar do Espírito Santo no púlpito e quero ditar minhas regras, a minha teologia, o jeito que eu quero, a roupa que tem que vestir e tudo mais, é como se, cadê o Espírito Santo então, que convence do pecado, da justiça e do juízo? Cadê o Espírito Santo que fala, que consola, que intercede com gemidos inexprimíveis, porque nem orar nós sabemos, é o que Paulo fala, não sabe nem orar, é o Espírito Santo que intercede. Cadê o Espírito Santo? Gerando dom, gerando frutos, movendo a igreja ali, como em Atos dos Apóstolos, quando é eu que crio toda a cartilha para a pessoa seguir, isso é um perigo, cara. E olha, a maioria desses grupos que eles oprimem os outros co-pastores ou co-membros, para que eles possam ficar até retraídos da forma que eles pensam, ou melhor, tira a identidade. E essa identidade que ele tira faz com que também o Espírito Santo não age de uma maneira tão grandiosa que é para agir no meio do povo, na pessoa individual. Sim, porque o cara fica engessado, né? O cara, tipo assim, o que eu vou falar? O que eu posso pregar? O que eu posso dizer? Aí o que Jesus mais acusou foi a hipocrisia, que é o cara ser um artista. Existia o pastor Moisés e o Moisés. É como se você assumisse um artista, um papel. Agora você está falando com o pastor Moisés, incorporou? Tipo assim, né? Era outro cara, como assim, meu? Tipo, o cara, não, agora no púlpito, o jeito de falar, a roupa, muda tudo. Por quê? Porque é um personagem. Aí na sua casa você é outra coisa, em outro lugar você é outra coisa. Porque você vai vestindo máscaras. E sei lá, eu nem pesquisei isso, mas pesquisa, né, depois. Quantas vezes Jesus acusa o pecado da hipocrisia? Que era o pecado dos fariseus, que atam fardos pesados e põem nas costas dos homens, mas eles nem com o dedo querem mover. Por quê? Eles só carregam esse fardo enquanto está na sua frente. Essa coisa toda, essa pompa toda, enquanto está na sua frente. Você saiu, ele é quem ele é de verdade. Então ele sempre atua e usa máscara. Esse é o perigo. É melhor você ser um cara miserável, desgraçado, mas ser você, sem mentir para Jesus, sem mentir para ninguém, sendo quem você é, do que você forjar um personagem. Tipo assim, esse é o personagem do pastor santo. E aí, né, eu na minha casa não tenho respeito da minha esposa lá, da Catriine, não tenho respeito do meu filho João Lucas, mas na congregação, não, o pastor João é um homem santo de Deus. Esse homem aí tá, não sou eu sou um personagem, você tá admirando o personagem. O pastor é um cara que acerta, que erra, que falha, às vezes muda o pensamento, em determinado tempo de estudo ali, de busca muda, às vezes muda para melhor, às vezes muda para pior, depois volta, muda para melhor de novo. A gente tá nessa caminhada humana de erros e acertos, que a gente não pode perder Jesus de vista, cara. É essa preocupação, tipo assim, eu estou agradando a Jesus do jeito que eu estou vivendo, eu me tornei um personagem para agradar os homens, ser bem quisto, bem visto na cidade, né? Sou o pastor do momento que prega na Batista K, que prega na Maior, que é aquele cara que agrada a todos. É complicado, quem tem muitos amigos, né, ou quem quer ser amigo de todo mundo, pode ser que fique sem nenhum. O mais triste da história é que essas pessoas, elas se acham juiz e ela começa a apontar. Além de apontar, ela começa a excluir. E quando ela exclui, ela trabalha com uma forma chamada maledicência.
além do que ela pensa, ela infecta outras pessoas a pensar igualzinho a ela, para que também essa pessoa seja excluída do grupo totalmente. Então, assim, quando a gente pensa no ministério, quando a gente pensa no evangelho, eu penso só em Jesus. Porque quando nós vamos trabalhar nas questões denominacionais, todas as denominações erram e erraram. Não é verdade? Agora, como nós agora vamos trabalhar esse aprendizado e aplicar esse aprendizado na prática, é ajudando o necessitado. Não é aquilo que Tiago está dizendo? Ajudar os órfãos e a viúva e não se corromper do mal? Que se resume nos 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, né, João? É isso aí. O Tiago fala, minha verdadeira religião é essa. É a gente entender que essas coisas são indivisíveis. Assim, Deus está em você, Deus está em mim, Deus está no próximo. Então não dá para eu levantar minhas mãos santas no templo se eu não acolho o necessitado, se eu não amo o perdido, se eu não divido o pão, se eu trato o próximo com indiferença, se eu não oro pelas autoridades, igual a gente é tão partidário, né, que teve essa briga política aí, que foi o capeta, parece que soltou isso aí no mundo, que a Lula ganhou. O cara não ora por Lula, meu. Porque é Lula. Não pode orar porque é Lula. Mas Lula é ruim. Então aí você deve orar mesmo. Mas se você acha que o cara é ruim, o cara é ladrão, o cara é... aí que deve orar mesmo. Ah, Bolsonaro ganhou. Ah, o cara não desce, botar não sei o quê. Ora por ele então. A gente foi chamado para orar por todas as autoridades, por todos os homens, por todas as pessoas que atravessaram o nosso caminho. A gente é tão seletista que a gente escolhe até por quem orar. A gente ora por quem é igual a gente, quem tá perto. No máximo você faz oração pro inimigo é pra Deus matar ele. Ô Deus, mata esse miserável. Mas não foi, Jesus falou, gente, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos maltratam, para que sejais parecido com o Pai que está no céu. A gente não quer parecer esse Jesus que ama a todos, que ora por todos, que intercede por todos, até pelo mal. Você pensa, o cara tá te perseguindo, o cara tá te detonando. Vou tirar um tempo para orar por esse cara. Aí você vai lá pro seu quarto, fecha a porta e... Ó Deus, abençoa a vida do fulano, cobre ele com tuas bênçãos, converte aquele coração, que ele é ruim igual o capeta, você tem misericórdia. E orar pelo cara é difícil, cara. Isso a gente, né? Tipo assim, é uma coisa assim, que é tranquilo ali na escritura, tá claro, como mais claro que essa água aqui. Mas para praticar é difícil. E para mim, assim, que a gente está quase encerrando, eu vejo que esse pecado da facção nas igrejas. Um exemplo, você está pastoreando aqui, como que é o nome desse bairro mesmo? Conceição. Eu estou pastoreando no Nova Esperança. Às vezes, se a sua igreja começar a crescer e a minha, vira concorrente, não vira irmãos. Eu não quero vir aqui aprender com você, Moisés, você está bem assim, cara, como você está movendo aí, o que está acontecendo, como você está administrando. Por que eu não posso vir aqui ter com você esse diálogo? Porque você é meu rival. A gente está disputando pessoas. Quem é o melhor pastor, quem ganha mais gente, qual é o lugar que a gente mais... Isso é do capeta, cara, não tem como isso é de Deus. O cara, porque é assembleiano, não dá paz do Senhor para um batista, porque o batista não merece nem a paz. Não, mas ele não é crente, não dá paz, aí que ele merece paz mesmo, o cara tá em guerra, dá paz pra ele. Tipo assim, eu não consigo ver Deus em nada disso. É lógico que eu creio que pode ter pessoas salvas que conhecem Jesus em todos os lugares, em todas as denominações e fora das denominações. Denominação é coisa humana. Mas essa questão dessa divisão, dessa disputa de maiores igrejas, quem é o maior na cidade, quem ganha mais, para mim, assim, eu tenho plenamente a convicção que é diabólico. É o pecado da facção. Eu creio também porque na hora de pensarmos que somos cooperadores é muito fácil que você pode contribuir. Mas na hora que, de repente, os maiores precisam contribuir com os menores, meu amigo, não acontece. É só uma falácia aí, né? Sim. Mas, João, Pastor João Batista, né? A figura desde o seminário. Foi muito bom receber você aqui. Eu espero que todos os nossos seguidores e aqueles que irão participar do nosso canal, que está no YouTube, Podcast com Peroba, também no TikTok e no Instagram. Como você acha desses 3 canais e para vocês que estão nos assistindo? Eu agradeço pela sua participação hoje. Volte mais vezes, né? Vamos combinar. Vou chamar mais algumas outras pessoas para que a gente possa trabalhar esse tema mais vezes
e que possamos acordar muitas pessoas, né? Hoje tem muitas pessoas que estão se achando um semideus aí, né? Os pastores que estão achando de que eles são Hércules. Manda, desmanda, os caras pensam que são eternos, eu acho, né? A vida é tão curta e o cara fica com essa pompa toda, faz, não sei. Só o Senhor para desvendar os mistérios desses corações aí nos últimos dias. Tá bom, João. Obrigado, querido. Satisfação, velho.